Olá, infectos! Sejam bem-vindos a mais um Papo Infectado. Se você está caindo aqui de paraquedas, eu sou a Ana Elisa, eu sou médica infectologista, mestra em microbiologia e estou aqui no melhor podcast de infecto para a gente bater um papo sobre infectologia, microbiologia e temas relacionados. Hoje a gente vai do nosso queridinho Top ATB, o nosso quadro em que a gente aborda antibiótico-terapia. E aproveitar e lembrar para você que se você fica igual aquele meme da Nazaré, quando fala de prescrição de antibiótico, que fica totalmente perdido, eu tenho o curso, a Saga Antibiótica, em que eu ensino para vocês o beabá da antibiótico-terapia. Então, as aulas já estão lá gravadas, e não é aquele curso em que você, comprei e nunca vou abrir. Não, você vai abrir, até porque a cada 2 meses nós temos encontros ao vivo para estar revisando o conteúdo, respondendo casos clínicos, questões, para estar sempre te lembrando que antibiótico é exposição. Você precisa estar o tempo todo se expondo ao tema para aprender de verdade, tá certo? Aproveitar, já segue a gente aqui na sua plataforma de áudio preferida. Se você está me ouvindo no Spotify, dá 5 estrelas, que é muito importante. No YouTube, eu estou como Ana Elisa, médica infectologista. Já segue também a gente lá no YouTube, curte o vídeo. E no TikTok e no Papo Infectado, eu estou como... Perdão. No TikTok e no Instagram, eu estou como @Papo Infectado. E no X Twitter, como @souElisaCO. Inclusive, se você não me segue ainda lá no Insta, eu te convido a me seguir, porque eu estou sempre compartilhando casos clínicos da minha vida real como infectologista. E, inclusive, o que a gente vai discutir aqui hoje veio lá dos stories, né? O que foi que aconteceu? Como eu trabalho na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, um dos nossos pilares é fazer ali a auditoria de prescrição de antibióticos para ver se está tudo ok. Enfim, se não tiver, a gente vai lá, conversa com a equipe assistente para a gente poder garantir o uso racional e adequado de antibióticos. E aí aconteceu que eu recebi uma fichinha com a seguinte solicitação. Era um paciente com infecção de pele, uma celulite, e prescreveram oxacilina mais vancomicina. Aí eu, joguei lá nos stories e chamo vocês, né, com muita intimidade, de infectos. Perguntei, infectos, o que é que vocês acham dessa prescrição? Oxacilina mais vancomicina para uma celulite. E aí a grande maioria de vocês falaram que a gente precisava rever. E sim, é uma verdade, né? Para um paciente com uma infecção de pele, a gente quer cobrir basicamente bactérias gram-positivas, então predomina ali Staphylococcus aureus, Streptopiógenes. E se, geralmente, quando é de comunidade, né, precisa adquirir na comunidade, a oxacilina já está de bom tamanho, porque a oxa é uma penicilina antistafilocócica que vai ter ação contra gram-positivos, né, principalmente estáfilo, sensível à meticilina e streptococcus. A vancomicina a gente já deixa mais para quando é uma infecção de hospitalar e que a gente tem, né, aquele receio de ter um MRSA ali, um Staphylococcus aureus resistente à meticilina. E aí tava massa nessa discussão. Só que eu tenho os melhores infectos comigo. Vocês não ficam só naquilo, vocês querem aprofundar, vocês gostam de... E aí teve um comentário de uma seguidora, perdão, eu não lembro o nome dela, que eu achei muito interessante, né? Que ela falou, eu comentei com a staff, e ela falou que às vezes faz esse sinergismo para poder pegar, empiricamente, pensando em pegar Staphylo MSSA, Staphylo MRSA e depois desescalona e tal. E aí eu peguei esse comentário dela e fiz esse gancho assim, tá, ok, para infecção de pele a gente já viu que não dá, mas será que existe alguma chance da gente fazer oxacilina e vancomicina para uma infecção grave, como uma bacteremia, por exemplo? Será que é tão bizarro assim a gente fazer essa dupla terapia? E aí foi daí que surgiu essa discussão e o tema que a gente traz hoje para o nosso podcast. Porque grandes cientistas também já questionaram isso, né? O que foi que pensaram? Tá, o paciente com a bacteremia por MRSA
por Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Nesses casos, será que se a gente associar um beta-lactâmico como a oxacilina ou uma cefazolina, que é a cefazolina ou a cefalosporina de primeira geração, que aí também só vai ter cobertura para MSSA, Staphylococcus aureus sensível à meticilina. Se a gente associar com uma droga anti-MRSA, então vancomicina, daptomicina, se a gente associar uma dessas drogas, será que vai ter ali um sinergismo facilitando o aumento da morte bacteriana? Isso foi até se questionado porque alguns estudos, principalmente in vitro, tinham mostrado que dava bom. Ou então, por que não a gente não fazer um estudo maior em seres humanos para ver? E isso, de fato, aconteceu. Antes da gente seguir aqui para o nosso estudo, eu só quero lembrar vocês duas coisas. Que você tem como apoiar esse podcast. Se a nossa troca aqui te ajuda, te agrega, se você quiser colaborar, incentivar com o Papo Infectado, você pode se tornar um apoiador por apenas R$10 por mês. Você tem acesso a resumos dos temas que a gente discute aqui, além de poder participar de um grupo para a gente desenrolar essas discussões, tá certo? E a outra questão, que é totalmente gratuita, é que, por favor, se você curte o nosso trabalho, compartilha nas suas redes. Chega naquele grupo do WhatsApp e fala assim, galera, esse podcast é top demais. Confiram, vão lá ver. Vamos aumentar a legião de infectolovers, tá bom? Então, voltando, pensando nessa hipótese de fazer essa dupla terapia de um beta-lactâmico com sensibilidade à ação, né, contra MSSA, associar com a daptomicina ou vancomicina, surgiu aí o estudo CAMERA, tá? Que em inglês é uma abreviação de várias palavras em inglês, que é basicamente assim, ó, o estudo para ver a combinação de antibióticos contra infecções por MRSA. Aí teve um e teve o 2. O 2 é o que a gente vai destrinchar aqui. Esse estudo foi publicado no JAMA em 2020. E foi um ensaio clínico randomizado, então eles escolheram aleatoriamente lá um grupo de pessoas para participar, multicêntrico, foram em vários centros de estudo, mais precisamente foram em 27 hospitais da Austrália, Singapura, Israel e Nova Zelândia. Aberto, não deu para ser duplo cego, então os médicos e os participantes, eles sabiam em que braço eles estavam, então alguns participantes ficaram no braço da terapia padrão, que é com, ou ele tinha uma bacteremia por MRSA e aí ele usou ou vancomicina ou daptomicina, e o outro grupo era de participantes em que estavam com a terapia combinada. Então, eles tinham bacteremia por MRSA e fizeram uso ou de oxacilina ou cefazolina, mais daptomicina ou vancomicina. E esse estudo, gente, ele aconteceu entre agosto de 2015 e julho de 2018. Para quem estiver vendo o vídeo, eu estou olhando para baixo porque eu estou aqui pegando os detalhes no resumo, tá? Para participar do estudo, quem foi que entrou? Pacientes que tinham bacteremia por MRSA, então eles tinham que ter uma hemocultura positiva para MRSA, eles tinham que ter sido randomizados, ou seja, sorteados em cada grupo até 72 horas após essa hemocultura positiva. Então, quem tivesse hemocultura positiva, mas já tivesse no quarto dia após a hemocultura não participou, ser maior de idade, ter 18 anos ou mais e ter pelo menos 7 dias de hospitalização para poder garantir um certo acompanhamento. Excluídos, quem não dava para participar do estudo. Quem tinha reação do tipo 1 a beta-lactâmico, porque como era randomizado, então se a pessoa caísse no grupo que ia fazer uso de beta-lactâmico, não ia dar. Bacteremia polimicrobiana, então se isolou um aureus, mas isolou um E. coli junto, não pôde participar. Aqueles em que já tinham participado anteriormente no ensaio, porque teve o CAMERA 1,
Gestantes não participaram, aqueles em que o tratamento médico não ia permitir a inscrição do paciente, aqueles que estavam recebendo terapia com beta-lactâmicos, que não pôde ser interrompida ou substituída por um antibiótico não beta-lactâmico. Então, é um paciente que já estava usando beta-lactâmico, se por acaso caísse no grupo de vancomicina ou dapto, não ia poder fazer uso, então também eles tiraram. E paciente com previsão de óbitos nas próximas 48 horas e aqueles em que tinham impedimento para usar os antibióticos. E assim, eles dividiram, né, no grupo terapia padrão, como eu mencionei aqui, então aqueles com bacteremia por MRSA que usam as drogas de escolha, ou vancomicina ou daptomicina, e o outro grupo, que foi o grupo da terapia padrão, mais o beta-lactâmico, que aí nesse caso foi feito vancomicina ou daptomicina associado a um beta-lactâmico, que aí poderia ser oxacilina ou cefazolina. A cefazolina eles deixaram para pacientes que estavam em hemodiálise ou aqueles que tinham alergia não grave à penicilina. Então, não era anafilaxia, não era urticária, fazia então o uso de uma cefalosporina ao invés da penicilina. Quais eram, então, os desfechos esperados? O que é que eles iam analisar? O desfecho primário, que eles iam ver, os resultados primários era, em 90 dias após a randomização, eles iam olhar mortalidade, por todas as causas, bacteremia persistente no dia, no quinto dia, no dia 5 do estudo, recidiva microbiológica, ou seja, aquele paciente que tinha uma cultura negativa, e aí 72 horas depois a hemocultura passou a ser positiva. Falha do tratamento microbiológico, que nesse caso eles olharam, um paciente que tinha hemocultura positiva, começou a tratar, negativou, só que aí 14 dias depois voltou a ter essa hemocultura positiva. E como desfecho secundário, eles olharam mortalidade por todas as causas, só que em dias específicos, nos dias 14, 42 e 90 dias. Bacteremia persistente no dia 2, bacteremia persistente no dia 5 e efeitos colaterais, principalmente lesão renal aguda. Então, aqueles pacientes que teve um aumento na creatina acima de 1,5 vezes, ou o débito urinário caiu para 0,5 ml por quilo por hora. Então, esses pacientes, eles entraram como lesão renal aguda, que foi um desfecho. Recidiva microbiológica, mesmo do desfecho primário, falha no tratamento microbiológico e duração do tratamento com antibióticos intravenosos. Quais foram, então, os resultados que eles acharam? Acabou que tinha uma cacetada de participantes, era mais de 1.000, só que aí com os critérios de exclusão, ficou, no final, 345. 170 eles foram para o grupo da terapia combinada, enquanto 175 foi para o grupo da terapia padrão. Eles não detalham muito a parte das características sociodemográficas, né? Então, assim, a idade média foi de 64 anos e não teve muita distinção entre sexo, idade, sabe? Eles também distinguem lá na tabela qual foi a origem dessa bacteremia e teve paciente que foi por endocardite, gente que foi por infecção cutânea, gente que foi por infecção osteoarticular, várias coisas. Mas eles nem destrincham tanto no artigo, porque não é o foco, né? Eles acabam detalhando mais os desfechos. Então tá. Quando eles olharam os desfechos primários, ou seja, mortalidade em 90 dias, bacteremia persistente no quinto dia do estudo, recidiva microbiológica e falha do tratamento microbiológico, o que foi que eles perceberam? Que teve 35% dos participantes do grupo de terapia combinada não tendo, na verdade, né, os desfechos primários, então apresentando ali mortalidade ou bacteremia persistente, enfim, enquanto na terapia padrão, 39%, tá? Então foram valores parecidos, só que o valor de P não foi estatisticamente significativo, foi de 0,42. Dos resultados secundários, o que foi que eles viram? Mortalidade por todas as causas.
No dia 14, 42 e 90, a mortalidade por todas as causas foi maior no grupo da terapia combinada. Discretamente maior, não foi absurdamente não, tá? Então, por exemplo, no dia 90, 21% da terapia combinada teve mortalidade, enquanto no grupo da terapia padrão, 16%. Mas também foram dados sem evidência estatística. Bacteremia persistente. Aí, no grupo da bacteremia persistente, o que foi que eles perceberam? Que no quinto dia, o grupo que participava da terapia combinada teve menos bacteremia persistente, com evidência estatística, com valor estatístico de 0,02. Então, perceberam que a bacteremia persistente ficou em 11% dos que estavam na terapia combinado, enquanto em 20% da terapia padrão. Então, isso foi algo que eles pensaram, então tem uma melhor bacteremia, a bacteremia persistente diminui para a terapia combinada. Então, isso até deu uma animada. Só que, gente, teve algo que desanimou completamente esse achado e que, inclusive, foi o motivo de suspender o estudo. Sabe qual foi? Os efeitos colaterais. Sim, para vocês terem noção, lesão renal aguda ficou presente em 23% dos que estavam na terapia combinada, enquanto na terapia padrão, 6%, com associação estatística, um P menor que 0,001. Eles viram até que essa lesão renal aguda foi mais presente naqueles pacientes que fizeram oxa do que cefazolina. Fica até o questionamento se outros estudos depois fazendo só cefazolina, associando com o vancomycin, para ver, né, se tem menos efeito colateral. Mas o achado do efeito colateral foi tão importante que precisou interromper o estudo e desanimou, porque, a mortalidade dos resultados, né, dos desfechos primários não teve tanta diferença. Foi bem parecido. Derrubei com o negócio. Foi bem parecido. Aí, quando veio para os desfechos secundários, teve a menor bacteremia persistente no grupo da terapia combinada, porém, com um aumento muito maior de efeito colateral. Aí desanimou completamente. Tanto que, na discussão, nesse estudo, eles já começam o primeiro parágrafo da discussão assim, praticamente uma conclusão. Em pacientes com bacteremia por MRSA, a adição de 7 dias de um beta-lactâmico anti-estafilocócico à terapia padrão não reduziu estatisticamente significativamente a ocorrência de um composto de mortalidade em 90 dias, persistência microbiológica, recidiva ou falha do tratamento. O ensaio foi interrompido precocemente devido a um excesso de lesão renal aguda no grupo da terapia combinada. Então, o câmera 2 deu um choque de realidade, sabe? Falou assim, gente, sinceramente, não tá legal isso aqui. Aí, o que é legal desses estudos grandes? Porque esses estudos grandes, eles geram muitos dados. Então, vocês, depois que terminam esse estudo grandão, vocês podem fazer análises pós-hoc, que a gente chama, análises pós-hoc. E aí aconteceu, que foi o seguinte, inclusive um beijo, doutora Mônica, minha eterna preceptora maravilhosa. Ela me segue no Insta, e aí eu tava nessa discussão lá nos stories, aí ela me mandou um artigo fresquinho, gente, agora de 2024, coisa linda, que é justamente o seguinte, é uma análise pós-hoc desse câmera 2. Eles pegaram esses dados do câmera 2 e falaram, vamos fazer mais análises aqui? Será que tem como a gente extrair mais alguma coisa? E aí saiu até na revista do ETC, da Sociedade Americana. Nesse caso aqui, essa análise pós-hoc que saiu agora em 2024, o que foi que eles fizeram? Eles usaram uma outra análise, né? Aqui no câmera 2, eles fizeram toda uma análise estatística. E aqui também é feita toda uma análise estatística, mas baseada na categoria DOR. Confesso para vocês que eu nunca tinha ouvido falar. Mas eu vi nesse estudo, eles falam que é uma categoria que tem sido cada vez mais usada em estudos para infecções
infecções, né? Doenças infecciosas. E aí, nessa categoria DO, eles dão pontuação. Então, tipo assim, cada participante leva uma pontuação conforme a categoria que ele está. E como é que eles categorizaram? O participante vai levar 1 ponto se ele, no dia 90, após o início do estudo, estiver vivo e sem nenhum dos 3 recursos, que são falha primária no tratamento, ou seja, bacteremia persistente no 5º dia, complicação infecciosa, que se trata de recidiva microbiológica, ou seja, a cultura fica positiva depois de 72 horas negativas, ou falha do tratamento microbiológico, quando você tem uma nova infecção após 14 dias de ter zerado tudo, ou tem um efeito colateral, que aqui foi lesão renal aguda ou outra reação adversa. Então, levava 1 ponto se o paciente estivesse vivo aos 90 dias do estudo, sem nenhuma dessas categorias que eu falei. 2 pontos se a pessoa estivesse viva, mas tivesse um dos itens, ou falha primária do tratamento, ou complicação infecciosa, ou efeito colateral. 3 pontos se tivesse vivo com 2 dos itens. 4 pontos vivo com todos os 3 itens. Então, ele estava vivo, mas ele teve falha primária, ele teve complicação infecciosa e teve efeito colateral. E 5 morreu. Então, eles davam esses pontos para os pacientes. E aí, nos resultados, eu dei um enfoque aqui nos desfechos primários. Então, olhando lá, mortalidade aos 90 dias. Vamos voltar aqui quais foram os desfechos primários, né? Mortalidade aos 90 dias, bacteremia persistente no 5º dia do estudo, recidiva microbiológica e falha do tratamento microbiológico. Quando eles fizeram essa categorização, né, DO, avaliando os grupos pelos desfechos primários, o que foi que eles viram? Que na terapia padrão tinha mais pacientes com apenas 1 ponto, o que isso é bom, porque mostra que o paciente estava vivo, sem nenhuma daquelas complicações que eu mencionei. E na terapia padrão tinha também menos gente com 5 pontos, ou seja, menos gente morreu. Já na terapia combinada, em que tinha o beta-lactâmico associado com o vancomycin, o que foi que eles perceberam? Que tinha menos gente com o grupo 1 com 1 ponto, enquanto tinha mais gente com o grupo 5, ou seja, mais gente morreu. E aí, olha o que eles falam aqui. Os participantes do braço de terapia combinada tiveram a probabilidade de 54,5%, o P não era estatístico, era de 0,11, de ter um resultado pior do que aqueles no braço da terapia padrão. A probabilidade de estar em uma categoria DOR mais alta, pior, foi 1,2 vezes, P de 0,12, maior para os participantes do braço de terapia combinada, em comparação com os participantes do braço de terapia padrão. Então, assim, o que é que se tem? A gente vê que nos dados crus, né, a terapia padrão, ela acaba sendo melhor. Só que não teve evidência estatística. E aí, o que é que ele faz a ponderação na conclusão? Ele fala o seguinte, ó. Ao considerar a eficácia e a segurança, o tratamento de bacteremia por MRSA com a combinação de terapia padrão e um beta-lactâmico provavelmente resulta em um resultado clínico pior do que a terapia padrão. Então, assim, ele não bateu o martelo porque, infelizmente, não teve evidência científica, estatística. Contudo, o pequeno benefício da terapia combinada não pode ser excluído, justamente porque não teve evidência estatística. Muito provavelmente, a toxicidade da terapia combinada superou qualquer benefício de uma eliminação mais rápida da bacteremia. Que aí volta aquele tópico do câmara 2, que foi o que eles viram, que no 5º dia a bacteremia estava menor, tinha menos gente com bacteremia persistente na dupla terapia. Só que o efeito colateral absurdo. Então, por ter muito mais efeito colateral, superou esse benefício, né, de
menor bacteremia persistente. Então, galera, o que é que a gente conclui aqui? Que assim, para infecções de pele, infecções de pele, né, que a gente estava falando, até uma endocardite, a gente hoje os guidelines são muito claros. Ou você vai usar Oxa, ou cefazolina para MSSA, ou Vancomycin para MRSA, sem dupla terapia, beleza. O que se tentou avaliar com os estudos câmara 1, câmara 2 e essas análises pós-hoc foi se, pensando numa bacteremia, se a dupla terapia, né, a combinação de um beta-lactâmico com uma van, com um adapto, seria melhor. E a real é que, assim, nem todos os resultados tiveram evidência estatística, né? Nem todos puderam ser comprovados estatisticamente. Na análise crua, a terapia combinada foi muito pior. Mas, ponderando o que Elisa, eu quero só falar o que teve evidência estatística. Então, ponderando o que teve evidência estatística, o que foi que o Câmara 2 mostrou pra gente? Que, tendo evidência estatística, nós vimos que no 5º dia, com a terapia combinada, a bacteremia persistente foi menor. Porém, com a evidência estatística também, o efeito colateral foi muito maior, a ponto que o estudo precisou ser interrompido. Então, eles são muito claros assim, mesmo que tenha esse benefício, entre aspas, de uma bacteremia persistente menor no 5º dia, esse benefício é totalmente minimizado, menosprezado por conta do malefício, que é muito maior por conta dos efeitos colaterais, né? Principalmente lesão renal aguda. Então, fica muito claro aqui pra gente que ainda não é legal fazer terapia combinada para bacteremia por MRSA, tá? Então, se você tem um MRSA, o paciente fez uma bacteremia por MRSA, opte ou por vanco ou por dapto, sozinhos, tá? Vai ser a melhor opção, tá certo? Uma outra duplinha que eu até comentei lá, que me falaram nos stories, no direct, que eu vejo muito na prática, é Clinda com Oxa. E essa é uma duplinha que eu também quero trazer aqui. Inclusive, se você já viu essa duplinha na prática, Clinda com Oxa, ou até mesmo a dupla que a gente falou aqui, comenta aqui. Mas a próxima que eu quero trazer é Oxa mais Clinda, tá certo? Gente, era isso. Espero que vocês tenham curtido. Um beijo, compartilha o nosso podcast e a gente se vê, claro, no próximo Papo Infectado.